Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Tá? Vocês estão vendo aí que eu deixei no fundo para vocês uma imagem de arte rupestre lá da Serra da Capivara. É uma imagem que eu gosto muito, porque eu acho muito interessante essa história da gente descobrir que o Piauí é meio que o berço da humanidade brasileira, né? Então é bem interessante isso. Tá? O nosso Nordeste, né, ele é o berço da nossa brasilidade. Mas vamos falar um pouco sobre esses primeiros habitantes do Brasil. Quando eu falo de primeiros habitantes, eu estou falando de povos que viveram aqui muitos e muitos anos antes da chegada de Cabral nessas terras. Eu estou falando de gente que viveu aqui na época do Pleistoceno. O que é o Pleistoceno? O Pleistoceno é aquele período da história que ocorreu entre 60 mil a 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás é um período que já estava entrando no Holoceno, tá? Uma segunda era geológica. E os historiadores estão usando muito esses termos nos dias atuais para não usar os tradicionais paleolítico e neolítico que já estão antiquados. Tá? Então, no Pleistoceno, tá? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que o clima e a vegetação do Brasil era bem diferente de hoje. Hoje, nós sabemos que uma boa parte do Nordeste é semiárido. O que é semiárido? É quase um deserto. Pois, acreditem, aquele lugar que hoje é a Caatinga, que é o semiárido brasileiro, que é um quase deserto, no Pleistoceno era um lugar muito úmido, um lugar bem mais frio do que é hoje, tinha uma densa floresta, que nem essas florestas da floresta amazônica, que lembra a floresta da Mata Atlântica, com o cipó, com o samambaia, tá? E era isso que era o Brasil daquela época, tá? E nesse período aí, né, nessa região do Nordeste brasileiro, tinha rio, lago, cachoeira para tudo quanto era lado. E uma outra coisa que tinha também, gente, tinha uma megafauna que hoje já está extinta. Uma megafauna composta por tatu gigante, preguiça gigante, tigre de dente de sabre, né? Esses animais, mamutes. Então, imagina esses animais aí da chamada megafauna, que hoje já são todos extintos, habitando as florestas e os campos do território brasileiro. Foi na convivência com esses povos, foi na convivência com esses povos que os primeiros paleoíndios, né? O que é paleoíndios? São os ancestrais dos nossos índios, os que vieram antes ainda dos índios atuais, né? Foi nesse período que os paleoíndios tiveram aí que aprender a sobreviver nesse ambiente aí povoado por essa megafauna. Ora, mas esse ambiente foi mudando. Ele foi mudando. Da floresta para a caatinga. Vejam a diferença do ambiente que a gente tinha antes para o ambiente que a gente tem hoje. Tá? Hoje a gente tem cactos, a gente tem caatinga, a gente não tem mais aquela floresta densa, a gente tem ainda os tatus, mas não são tatus gigantes como era antes. Então, por volta de 9 mil anos atrás, houve uma transição do Pleistoceno para o Holoceno. O clima começou a mudar, as chuvas começaram a diminuir, os rios secaram, a vegetação do ambiente foi se modificando e ficando com essa cara que está aí, que vocês estão vendo. Tá? Os grandes animais começaram a desaparecer ou ser extintos por fome, por sede. Outros animais que são menores surgiram. Tá? O clima tropical úmido que existia foi se transformando no clima do semiárido. Ou seja, foi acontecendo uma grande transformação.
E por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa de compreender esse ambiente para compreender como é que se deu o povoamento do Brasil. Ora, foi no final do Pleistoceno que foi acontecer o povoamento do território brasileiro. Tá? As ossadas mais antigas foram encontradas ali já na região de Lagoa Santa, Minas Gerais. E tem entre 11 mil e 12 mil anos. Essas ossadas foram apelidadas de Luzia. É o esqueleto mais antigo das Américas, que tem 11.500 anos. E eu mostrei aí, tem aí uma foto que tem uma reconstituição artística do que seria esse esqueleto de Luzia se a gente colocasse de novo a carne nele. Então, o artista representou, e o que a gente observa é que nós estávamos falando de um povoamento africano. Um povoamento africano. O que colocou em tese, como a gente já havia comentado em outra aula, a teoria de que todos os homens e os ancestrais dos antigos índios que aqui viviam vieram pelo Estreito de Berim. Por quê? Porque aqueles que vieram pelo Estreito de Berim, pelo período em que eles vieram, não poderiam estar aqui há 11.500 anos em Lagoa Santa, Minas Gerais. Então, o que a gente percebe? Que o povoamento do Brasil e da América, de uma forma geral, se deu muito antes. Muito antes. E aí se chegou à conclusão, né, de que houve duas grandes migrações para as Américas. Vejam, se vocês olharem nesse mapa, ele está um pouquinho mais enxuto que aquele outro que uma vez eu mostrei para vocês, que ele mostra as prováveis rotas do ser humano em direção à América. Vejam o número 1 aqui, ó. Tá vendo? A setinha sai aqui da região do Rift Valley, aqui na África Oriental, vai em direção à Ásia, tá vendo? Um outro ramo vem para a Europa. Esse grupo vai continuar seguindo em direção à Ásia. Um outro grupo vai vir aqui em direção à Oceania, tá vendo? Vai atravessar ali pela região do Vietnã, vai passar pelas ilhas ali, vai na Austrália, tá? E um outro grupo vai continuar por aqui, tá vendo? Então tem a migração 1 e a migração 2. Esse primeiro grupo, que atravessou o Estreito de Berim, ali, atravessando da Sibéria para o Alasca e atingindo a América do Norte, e que vai continuar migrando e migrando ao longo de milhares e milhares de anos e vai chegar, inclusive, na América do Sul. Esse grupo deu origem a esses paleo-índios, que são a grande maioria que a gente conhece nas Américas e no Brasil, que tem, inclusive, traços que lembram muito os asiáticos. Os olhinhos de índio, vocês já repararam, lembram olho de japonês, olho de chineses. Por quê? Porque essa característica, né, desse tipo de traço físico é uma característica muito própria desses descendentes desses povos aqui. Mas, ao mesmo tempo, essa outra migração que veio via Oceania, desses outros povos que, através dos seus barcos, conseguiram chegar nas ilhas da Polinésia e, a partir das ilhas da Polinésia, chegaram aqui a partir do Chile, aqui, Equador, atingiram a América do Sul e ocuparam as Américas. Então, o que a gente sabe? Que teve um grupo mais antigo que veio aqui da Austrália, passou pela Polinésia e ocupou aqui a região. Provavelmente esse povo é que ocupou aquela região ali da Serra da Capivara e que depois foi se espalhando e chegou ali em Lagoa Santa. Por outro lado, um outro povo fez esse caminho aqui que a gente já conhecia antes, né? Essa primeira rota, que foi a rota que veio pela Ásia, a partir do Alasca, e que também ocupou a região. Bom, portanto, nós estamos falando de diversas migrações que aconteceram ao longo do ano, ao longo do tempo, e que foram, né, ocupando todo esse território aí. Ora, é por isso que as pinturas mais antigas, pinturas rupestres que foram deixadas por esses antigos seres humanos, foram encontradas lá na região da Serra da Capivara. Aliás, na região da Serra da Capivara,
tem o maior conjunto de pinturas pré-históricas do mundo. É onde mais tem. Provavelmente porque o isolamento imposto pela Caatinga e para essa região ali fez com que muitas dessas pinturas e muitas dessas ossadas e muitas dessas coisas ficassem por muitos, muitos anos preservado, tá? Então, o que acontece? No fundo dos vales, no alto daquelas chapadas, o que foram encontrados? Vários abrigos, né, que foram abrigos para antigos paleoíndios. Nesses abrigos, eles pintaram uma enorme quantidade e variedade de figuras, retratando as coisas que eles comiam, a caça que eles faziam. Não, vocês estão vendo ali, então, retratando capivaras, retratando danças, retratando experiências que eles viviam. Tá? São tantas essas pinturas rupestres que existem no Brasil todo, inclusive na Serra da Capivara, que elas são classificadas em tradições, né? Algumas são classificadas como tradição nordeste, outras como tradição agreste, outras como tradição geométrica, de acordo com o lugar onde foi encontrado, de acordo com a característica. Por exemplo, não é preciso fazer muita discussão para saber qual que é a tradição geométrica dessas imagens aqui. É só a gente olhar os cubinhos que estão desenhados ali naquele quadro do lado esquerdo que a gente vai conseguir perceber uma tradição. Então, tem várias tradições. Essas tradições, elas mostram, em primeiro lugar, a diversidade de povos que passaram por várias regiões do Brasil. Em segundo lugar, também mostram as mudanças de estilo, né? Na medida que foi havendo mudanças culturais, que essas sociedades foram se modificando, sendo substituídas por outras, e que foram deixando as outras tradições. Então, às vezes, no mesmo lugar, você tem uma, duas, três tradições diferentes, porque por ali passaram vários povos ao longo do tempo. Então, uma característica também. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que é esse que nós estamos falando, que é o maior sítio arqueológico das Américas, ele, inclusive, foi tombado pelo Patrimônio Cultural da Humanidade em 1991. E foi criado um museu ali. Eu até pus uma foto do museu bem lá no meio do parque. Olha que interessante. Olha como que é interessante. Então, foi praticamente o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele é um verdadeiro museu a céu aberto, né? Onde você tem todo um santuário cultural ali de épocas históricas, de diferentes povos, de diferentes animais, de diferentes épocas. Tá? E isso, de certa maneira, é um orgulho do povo brasileiro ter aí esses registros históricos. Nessa região mesmo foi feito, inclusive, um outro museu, o Museu do Homem Americano, que vocês estão vendo ali a imagem, para poder chamar atenção, né, e poder preservar várias das ossadas e dos restos arqueológicos que foram encontrados por ali, ok?